gente, olha eu aqui mais uma vez para compartilhar com vocês uma porção da palavra do Senhor e eu espero em Deus que todos estejam sendo ricamente abençoados pelo Senhor através de cada palavra que eu tenho aqui compartilhado. Nós ainda estamos na série Mulheres da Bíblia, vamos decorrer aí mais um pouquinho sobre essas mulheres, são tantas, né, gente, que a gente precisa aprender com essas mulheres o que fazer e o que não fazer também. Hoje nós vamos falar sobre Priscila. Em Atos, no capítulo 18, nós temos ali um pouquinho da história de Priscila e alguns textos também, mas inicialmente eu quero ler com vocês Atos, capítulo 18, do verso 1 ao 3. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudia havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Aqui nós observamos que Paulo se encontrou com esse casal, e ali eles decidiram caminhar juntos. Eles trabalhavam juntos como fabricantes de tendas, eles moravam juntos, e há algo muito interessante que nós precisamos aprender com esse casal. Nós vimos aqui uma unidade no trabalho. Aqui nós vemos que eles trabalhavam juntos como fabricantes de tendas. E eu quero refletir com você sobre isso. Qual é o teu trabalho em conjunto com seu esposo? Muitas vezes nós temos visto hoje casais trabalhando mais como rivais do que em unidade, do que em amor, do que em comunhão. E algo que nós precisamos pensar. O que nós estamos trabalhando, facilitando o trabalho do nosso esposo, como na área financeira, na área emocional, na área espiritual? Qual é a nossa contribuição para a vida dos nossos maridos em relação a tudo no casamento, em relação às áreas do casamento? Qual é a unidade que nós temos com o nosso cônjuge? Agora eu quero compartilhar com vocês o verso 18 e 19 que diz assim: Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila, e ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Aqui nós já vimos Priscila, Áquila e Paulo saindo de Corinto, indo até Éfeso. E ali Paulo se despede deles, onde deixa Priscila e Áquila naquele lugar, e Paulo segue o seu caminho. É tão interessante aqui também pensarmos que eles já estavam juntos, eles já estavam em unidade na pregação do Evangelho, tanto o casal quanto Paulo. Quando nós lemos aqui o verso 24, o verso 25 e 26, observe bem. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Aqui nós já vimos Priscila e Áquila sozinhos, não estavam mais com Paulo, porém ainda estavam onde Paulo tinha os deixado, que era em Éfeso. E chega ali um judeu chamado Apolo, muito culto, que falava bem, que era bem estudado, pregando também o Evangelho. Porém, quando Priscila e Áquila ouvem a pregação dele, eles chamam Apolo para sua casa e ali eles acolhem Apolo, ensinando Apolo. O que nós temos aqui é um ensinamento muito grande. É um casal andando em unidade na pregação do Evangelho. Esse casal trabalhando juntos na hospitalidade. Depois, em outras referências, em Romanos 16, 3 a 5, 2 Timóteo 4, 19, nós vamos ver ali Paulo referenciando eles, enviando cartas, saudando eles e sempre dizendo, saudo também os irmãos que estão em sua casa. 3 coisas muito importantes que eu aprendo com essa mulher e eu quero aqui estender isso para vocês. Ela trabalhava junto com seu esposo, fazendo tendas.
eles trabalhavam na mesma profissão, a Bíblia diz. Então ali ela ajudava na renda da casa, ela ajudava nas finanças da casa. E isso precisa ser para nós um grande exemplo. Isso precisa ser para nós uma grande referência. A segunda coisa que nós aprendemos com essa mulher é que ela era hospitaleira juntamente com seu esposo. Ela recebia os cristãos em sua casa. Paulo sempre referenciava eles como aqueles que me acolheram, aqueles que cuidaram dele, aqueles que estiveram junto dele, encorajaram ele nesse ministério. E algo interessante também que ele sempre finaliza: e também saudem os irmãos que estão em sua casa. Saudem os irmãos que estão com eles. Então eles recebiam na sua casa a igreja do Senhor ali. A terceira coisa que nós aprendemos com essa mulher é que ela pregava o evangelho junto com seu esposo. Ela ensinava junto com seu esposo. Olha que legal. Priscila e Áquila acolheram Apolo, assim como acolheram Paulo. E aqui ele recebeu ainda mais instruções. Não é que ele não sabia, porém, ao ouvir a instrução dele lá na sinagoga, eles veem a necessidade de trazer Apolo junto com eles para sua casa para ensinar. É muito interessante quando nós pensamos isso, trabalhar em unidade com o nosso cônjuge na pregação do Evangelho. Trabalhar em unidade com o nosso cônjuge na hospitalidade. Trabalhar em unidade com o nosso cônjuge na área financeira. Nós precisamos aprender com Priscila o quanto essa mulher foi essencial na vida de Áquila e na vida desses homens como Paulo, Apolo. Nós sabemos que Deus nos deu características bem peculiares para o homem, para a mulher. Nós sabemos aí o valor que nós temos cada um individualmente para Deus. Então, na obra do Senhor, Ele quer usar tanto o homem quanto a mulher. E isso se estende primeiro do nosso relacionamento conjugal para fora. Isso vem da nossa casa para fora. E é tão interessante pensarmos também que todas as vezes que nós vimos o nome Priscila, Áquila sempre está junto. É a primeira vez aqui que nós ouvimos falar de Áquila, que é em Atos, no capítulo 18, no verso 2, fala: ali Paulo encontrou um judeu chamado Áquila. Aqui nós vimos só o nome do marido, mas logo em seguida já diz, havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher. Daqui em diante, sempre que nós ouvirmos falar de Priscila, Áquila estará junto, de Áquila, Priscila estará junto. E é muito bonito isso, essa unidade entre o casal. E nós precisamos refletir, alinhar o nosso pensamento. O que Deus quer para o nosso casamento? O que Deus quer para a nossa relação? O que Deus tem para nós? Andar em unidade, andar lado a lado um ao outro. Não um atrás, outro na frente, ou um de um lado, outro de outro, mas lado a lado. Nós, mulheres, somos herdeiras da mesma graça. E nós precisamos aprender o nosso lugar nessa relação entre o nosso marido e Deus. Maridos precisam aprender o lugar entre a relação da esposa e Deus. Essa é a reflexão que eu quero compartilhar com vocês. E eu espero em Deus que a partir desse vídeo você pense bastante sobre a unidade que você tem tido aí com seu esposo na hospitalidade, na área financeira e também na pregação do Evangelho, naquilo que Deus chamou você e seu lar para viver. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.